E aí, Peposos, tudo bem? Quem fala aqui é Geisa Barazal, professora de yoga, CEO de mês 5, com muito orgulho, fundadora do Shraddha Yoga. E aqui eu queria compartilhar com vocês, esse é mais um daqueles vídeos do chazinho da noite, onde eu falo e não falo bodega nenhuma, mas quando eu faço isso, algumas pessoas falam, nossa, Geisa, gostei e tal, enfim, então, estamos aqui. A culpa é de vocês, que ninguém me calou. Queria compartilhar, eu sempre compartilho muito com os meus alunos durante as aulas, né? Coisas que eu passo aí durante a minha vida, e essa é mais uma porque eu achei bem interessante. No dia 3 de maio, eu tive um sonho. Não é aqueles sonhos, utópicos, tipo, eu quero uma casa na praia. Não, eu tive um sonho mesmo. E nesse sonho eu tava, não sei, acho que era um hospital, e veio um médico, e eu chamava esse médico de vô, mas ele não era o meu vô. Fisicamente ele não tinha nada a ver com o meu vô. Mas vinha esse médico conversar comigo, porque ele tinha acabado de operar a minha avó. Só que no sonho, a mulher que eu chamava de vó, fisicamente não tinha nada a ver com a minha avó. Gente, olha esses cabelinhos aqui. Bom, é bom, né? Sinal que tá fazendo efeito. O óleo de âmula aqui tá nascendo esse cabelinho. Mas vamos voltar. E tava esse senhor, que eu chamava de vô, que ele falou que tinha acabado de operar minha avó. E essa mulher que tinha sido operada, e que eu falava que era minha avó, ela voltou da operação e ela começou a arrancar todos os negócios dela. Ela arrancava lá os acessos, máscara de oxigênio, ela tirava tudo e ela tentava levantar e ela falava assim, me tira daqui, eu quero ir embora, tal. E eu tentava acalmar a mulher, eu falava assim, nossa, você acabou de sair de uma cirurgia, você não pode fazer isso, né? Você vai passar mal. E aí eu olhava para ele assim desesperada e falava assim, você precisa fazer alguma coisa, porque você acabou de operar. E olha lá, ela já tá arrancando tudo. E ele olhou para mim, ele fez uma cara assim reflexiva, ele falou assim, não, ali a questão dela é neurológica. E acho que ele ia fazer alguma coisa, mas a única coisa que eu lembro é que ele falou assim, é uma questão neurológica. E eu acordei de madrugada, muito aflita com esse sonho. Apesar de não ter sido um pesadelo, que eu já tive muito pesadelo nessa vida, eu acordei muito aflita e me veio assim, tipo, eu preciso contar esse sonho pro meu pai. E aí, pela manhã, eu mandei um áudio para ele contando do sonho. Isso foi no dia 3 de maio. No dia 12 de maio, a minha avó teve um mal súbito, foi internada e o óbito dela veio no dia 15. E ela faleceu de um problema neurológico. E repentino. E aí, durante o velório, meu pai que me lembrou isso. Ele falou assim, você tinha sonhado com seu avô outro dia, tal? É mesmo? Que eu já não lembrava. E a minha sorte foi que eu tinha mandado o áudio para ele, e aí depois fui lá, resgatei o áudio e relembrei o sonho que eu já nem lembrava mais. O que isso quer dizer? Não sei. Fica aí a reflexão. Eu falei, gente, que era mais um daqueles vídeos que eu falo e não falo coisa nenhuma. Mas quando eu relembrei desse sonho, de alguma forma, eu fiquei muito mais em paz e conformada ali com a passagem da minha avó, né? Para mim, que acredito na vida após a vida, foi muito reconfortante saber que de alguma forma eu tive ali um aviso que era algo que já estava para acontecer, né? Isso segundo a minha interpretação com as vozes da minha cabeça, né? Que era como se fosse algo que realmente estava ali já na iminência de acontecer, que enfim, aí a espiritualidade já estava preparando de alguma forma e que de alguma forma ela está sendo cuidada, né? Nesse vida após a vida. Então isso me trouxe um conforto muito grande. E quando a gente se depara com a morte,
ela faz a gente olhar muito para a vida, a nossa própria vida. E foi isso que o falecimento da minha avó fez comigo. Onde eu percebi que muitos, não vou falar nem comportamentos, mas muito do modo que eu encaro e penso e vivo as coisas, talvez seja um pouco de exagero meu, né? Essa autocobrança que eu tenho excessiva, uma culpa muito grande que eu tenho, às vezes as coisas, né, não saem conforme a gente quer e eu acho que a culpa foi minha. Essa mania de querer carregar as coisas dos outros como se fossem minhas também, principalmente problemas, fez eu refletir muito, muito sobre o modo que eu encaro algumas coisas e que talvez eu devesse aprender a ligar mais o foda-se, né? De saber que eu faço o que eu posso, eu faço o possível, o impossível e milagres eu não faço. E paciência, nem sempre as coisas vão sair aí do nosso jeito ou no modo que a gente espera. E por isso mesmo eu deveria aí, né, diminuir a força do chicote que eu bato em mim mesma. Essa foi a reflexão aí que eu tive com tudo isso aí, com a morte da minha avó. E aí, de outro lado, né, fazendo aqui, ó, um plot twist totalmente nada a ver. Essa semana saiu à tona aí uns moradores de um bairro aqui em São Paulo que estão querendo tirar os... Tem várias casas de repouso, né? Ali, né, nesse bairro, e eles querem tirar os velhinhos dali porque a morte incomoda. Então eles falam que os velhinhos ficam gemendo de dor, que gritam. Eu acho pouco provável que alguém vai ficar ouvindo isso o tempo todo. Mas, enfim, eles falam que é uma área residencial, que não poderia ter ali essas casas. Não são nem asilos, são casas de repouso mesmo, né? Para idosos e tal. E que eles não aguentam mais o movimento de carros funerários na região. E aí eu penso, né? Assim, putz, a minha avó viveu quase 90 anos. Caraca, que vida, né? E eu penso que muitas vezes, sei lá, talvez a gente não tenha a bênção de chegar aos 90 anos. E as pessoas falaram ali sem nenhum pudor. Teve uma mulher ali muito enfática na reportagem que ela falou assim: ah, os velhinhos precisam de um lugar? Ótimo, eles podem ir para outro lugar. E será que essa pessoa não reflete sobre a sua própria existência? Que se ela tiver muita sorte, talvez ela chegue nesses 80, 90, quem sabe 100 anos, né? E até fazendo uma reflexão pelo modo ali que ela mostrou, que ela encara a vida, talvez se ela chegar nessa idade seja um baita azar para ela ter que conviver com ela mesma, vendo ali, né? Ela envelhecendo e a morte se aproximando, e talvez ela não tenha o acolhimento que esses velhinhos que ela e a associação delas quer expulsar, tem, né, hoje. Mas a morte incomoda, porque a gente sempre acha que algo é muito distante. E quando eu vi ali, né, minha avó, eu só consegui pensar, um dia vou ser eu. E daqui até lá, que eu também não sei se eu vou chegar nos 90, né? Se eu vou chegar até os 60, a gente não sabe, dia de amanhã. Como que eu quero ter vivido até lá? Quando chegar a minha hora. Eis o mistério da fé. Então é isso. Me despeço. Falei. Desculpa aí por ter tomado quase 10 minutos do tempo de vocês. E até a próxima.